Olá pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo nos próximos minutos um pouquinho sobre o nosso protocolo de otimização perioperatória e também sobre o protocolo ERAS na nossa rede de hospitais São Camilo de São Paulo. Eu sou Luiz Fernando Falcão, eu sou anestesiologista do GAAP, que presta serviço de anestesia tanto na unidade Santana quanto na unidade Ipiranga. A primeira coisa que nós precisamos entender são as bases da otimização perioperatória e do protocolo ERAS. Quando nós estamos falando em otimização perioperatória, nós estamos falando na melhora da qualidade da assistência dos nossos pacientes, trazendo maior segurança para a assistência desses pacientes. Com qualidade e segurança, nós temos redução das complicações no pós-operatório e com isso a gente consegue reduzir o tempo de internação hospitalar. Se a gente reduz complicação e reduz o tempo de internação, a gente melhora a eficiência operacional dos nossos leitos, uma vez que a gente consegue rodar mais pacientes nesses leitos. Com isso, traz maior competitividade para os nossos hospitais, uma vez que a gente gera economia para as operadoras de saúde e a gente consegue atrair maiores pacientes para os nossos hospitais. Então esse é o contexto geral de quando nós falamos de otimização perioperatória. Nós estamos falando em melhorar a qualidade da assistência, trazendo segurança ao paciente, reduzindo complicações cirúrgicas, melhorando o nosso turnover de leitos, porque agora eles ficam menos tempos internados e com isso trazendo maior competitividade para o nosso hospital. Quando nós falamos em otimização perioperatória, nós estamos falando de uma história de mais de 20 anos. A otimização perioperatória, esse conceito começou em 2001 com o professor Henry Kellett, que é um cirurgião coloretal da Dinamarca, em Copenhague, onde ele fundou um grupo de estudo chamado ERAS. ERAS significa Enhanced Recovery After Surgery, ou seja, a otimização do paciente cirúrgico após a cirurgia. De lá para cá, várias iniciativas surgiram. Chegou no Brasil em 2005 com o nome Acerto, através do professor Aguilar Nascimento na Universidade Federal do Mato Grosso, e depois se espalhou para uma série de lugares no mundo, chegando nos Estados Unidos em 2010, o ERAS, até que em 2017 nós fundamos a Sociedade do ERAS América Latina. E agora, em 2018, nosso grupo de anestesia, o GAAP, trouxe para o Brasil uma iniciativa americana, chamada PSH, de Perioperative Surgical Home, e em 2019, a nossa rede de hospitais São Camilo assinou oficialmente um contrato com o ERAS, com a Sociedade Mundial do ERAS. Portanto, aqui é importante termos uma ressalva. Quando nós estamos falando de todas essas iniciativas, nós estamos falando da iniciativa de otimização perioperatória, que é justamente trazer qualidade e segurança para os nossos pacientes, reduzir complicações e, com isso, melhorar a eficiência operacional dos leitos e trazer competitividade para o hospital. Existem vários protocolos de otimização perioperatória. Um exemplo, por exemplo, é um protocolo americano chamado PSH e temos o europeu chamado ERAS, que nós já falamos aqui do Enhanced Recovery After Surgery. A nossa unidade São Camilo, ela assinou um contrato com a Sociedade ERAS para a implementação do ERAS em cirurgia bariátrica. Portanto, nós podemos dizer que nós fazemos o ERAS para a cirurgia bariátrica. Todas as outras iniciativas que nós fazemos em ortopedia, em cirurgias de tórax e assim por diante, são iniciativas de otimização perioperatória. Pura e simplesmente porque não temos um contrato assinado. Os princípios são os mesmos e o que nós falaremos aqui nos próximos minutos servem para os dois. Mas é importante termos essa distinção. Quando falamos de ERAS, estamos falando da cirurgia bariátrica. Quando falamos de otimização perioperatória, estamos falando de todas as outras linhas. E qual é o segredo por trás da otimização perioperatória e do ERAS para o seu sucesso? O segredo se chama ganho marginal. Imaginem, os senhores, que isso aqui é a jornada cirúrgica de um paciente dentro de um hospital. Esse paciente ele passa por várias fases. Ele passa desde o pré-operatório até a alta hospitalar, ele passa por diversos setores. E o que significa o ganho marginal? O ganho marginal significa que se nós tivermos uma melhoria de pelo menos 1% em cada uma dessas etapas, essas melhorias se somam e com isso nos leva para o sucesso. Ou se tivermos a piora de 1% em cada uma dessas etapas, nós teremos a falha e esse paciente vai evoluir com complicação, esse paciente vai ficar internado mais tempo dentro do hospital. Isso é matemático.
Pensem os senhores que se nós melhorássemos 1% a nossa qualidade de vida todos os dias do ano, isso seria 1,01 elevado a 365 dias por ano. O ganho é exponencial. E é aí que está o segredo da otimização perioperatória, o segredo do ERAS. Significa envolvermos toda a jornada cirúrgica do paciente, desde o pré-operatório ao pós-operatório. Então, nós estamos falando aqui de condutas no perioperatório. E nós estamos falando aqui de condutas multidisciplinares. Não é apenas o anestesista, não é apenas o cirurgião, não é apenas o enfermeiro, não é apenas o fisioterapeuta, não é apenas o nutricionista, mas são todos estes e outros. Essa revisão aqui, publicada em 2017, ela mostra exatamente isso. Não é um simples elemento que muda o desfecho, mas a chave do sucesso é o link entre esses elementos. E isso é extremamente importante, porque hoje, para fazer este link entre os diferentes elementos, nós temos as enfermeiras navegadoras do ERAS nas 3 unidades. Onde na unidade Santana nós temos a Patrícia, na unidade Ipiranga nós temos a Dani e na unidade Pompeia nós temos a Flávia. Então essas enfermeiras navegadoras são as enfermeiras que irão acompanhar o paciente fazendo o link entre uma fase e a outra fase. Então vamos simular essa jornada cirúrgica desse paciente. Imagina que um paciente faz um diagnóstico no pré-operatório e ele precisa ser submetido a uma cirurgia. Ao chegar no hospital, ele passa na mão do anestesista, ele vai para o centro cirúrgico, passa pela mão do enfermeiro, passa pela mão do cirurgião, citando apenas um exemplo simples de 3 profissionais. Anestesista, cirurgião e enfermeiro. Sabemos que o paciente é visto por muitos outros profissionais. Depois ele chega na sua fase de recuperação, aonde ele vai para a recuperação pós-anestésica, vai para o leito e depois ele vai para casa, que é a fase de recuperação. Então, novamente, vamos ver apenas 3 profissionais. Primeiro, o profissional enfermeiro, que ele vai fazer uma série de atuações nesse paciente, aonde no perioperatório. É o enfermeiro que vai ver algumas condutas no pré-operatório e no pós-operatório desse paciente. Depois vamos ver o anestesista, que vai fazer uma série de condutas nesse paciente, principalmente no intraoperatório. E o cirurgião, que vai fazer uma série de condutas nesse paciente no perioperatório. Se nós pegarmos apenas esses 3 profissionais, com essa série de ações que nós fazemos no nosso paciente cirúrgico, o paciente fica desta forma. Isso aqui acontece em diferentes momentos, acontece em diferentes lugares do hospital, acontece por profissionais diferentes e esses profissionais que ainda não se comunicam de forma adequada. Então não tem como dar certo. Por isso que nós estamos falando aqui de algo perioperatório, onde a última cadeia é uma auditoria para melhora dos resultados. Então, o protocolo de otimização perioperatória, quando falamos na bariátrica, o protocolo ERAS, é esta visão que nós temos no paciente cirúrgico, onde o paciente tem uma série de condutas no pré-operatório, uma série de condutas no intraoperatório, uma série de condutas no pós-operatório, realizadas por profissionais diferentes, mas que agora se comunicam de forma adequada e funcionam com engrenagens perfeitas. Todas essas condutas que estão listadas são condutas baseadas em evidências, ou seja, são protocolos publicados e que mostram que reconhecidamente reduzem complicações dos nossos pacientes. Isso começou inicialmente em cirurgia coloretal, onde o professor Henrique Elliott, lá em 2000, pegou uma série de condutas no pré-operatório, uma série de condutas no intraoperatório e uma série de condutas no pós-operatório. Ou seja, ele falou que esses pacientes tinham que ser avaliados no pré-operatório, deveriam receber carboidrato, a maltodestrina no pré-operatório, deveria evitar o jejum prolongado, fazer um jejum de 6 horas. Para a cirurgia coloretal não deveriam ter preparo de cólon, deveriam receber antibiótico de forma profilática, deveriam fazer tromboprofilaxia, não receber medicações sedativas. Depois, no intraoperatório, os anestésicos utilizados são anestésicos de curta ação, com cirurgias abertas, recebendo peridural, não utilizar dreno pelo cirurgião, não fazer excesso de reposição volêmica, não fazer muito soro no paciente, eles serem aquecidos com manta térmica e fazerem profilaxia de náusea e vômito para o pós-operatório.
E no pós-operatório, desse paciente não ser deixado com sonda nasogástrica, desse paciente receber profilaxia de náusea e vômito, desse paciente não receber sobrecarga hídrica, não ficar recebendo soro na veia, mas sim estimular esse paciente a beber água via oral. Esse paciente poder se alimentar de forma precoce, esse paciente sair da cama de forma precoce. Quando o paciente sai da cama e se movimenta, isso melhora a recuperação dele. Fazer uma analgesia que não fosse baseada em opioides. Então, quando ele fez todo este pacote, ele percebeu que este pacote perioperatório reduzia em até 3 dias a internação hospitalar, em virtude de reduzir 50% das complicações. Isso foi em cirurgia coloretal. Então, ao longo desses 20 anos, vários outros protocolos foram realizados para outras cirurgias. Mas aí temos um princípio que é muito importante. Nós temos que ser problema específico, solução específica. O que eu quero dizer com isso? Não é o mesmo protocolo para todos os pacientes. Existem alguns pilares que são semelhantes, como por exemplo jejum, como por exemplo mobilização. Mas fazer preparo de cólon não faz sentido para uma cirurgia de tórax. Por isso que existe o protocolo ERAS para diferentes especialidades cirúrgicas. Na implantação da rede São Camilo, esse foi o primeiro time construído para trazer esse protocolo internacional para a nossa rede. Então aqui nós temos representantes da anestesia, da cirurgia, da gestão e da enfermagem das três unidades. O protocolo ERAS em bariátrica foi publicado em 2016. Nós estamos revisando agora essa publicação. E veja que, novamente, são uma série de condutas. Uma série de condutas no pré-operatório, uma série de condutas no intraoperatório e uma série de condutas no pós-operatório. Naquela ideia do pacote. Então, já foi visto que, pegando este pacote e colocando na prática, em um estudo com mais de 6.000 pacientes, mostrou redução do tempo de internação hospitalar em 1 dia e meio, redução de complicações em 30% e sem aumentar reinternação e reintervenção. Por quê? O segredo por trás disso é diminuir a variabilidade da assistência. A partir de agora, segundo Edward Deming, que é um papa da qualidade, ele fala que existe muita variabilidade da assistência. Cada médico faz do seu jeito. Cada profissional de saúde faz do seu jeito. Esse é o meu jeito de fazer. E nós precisamos seguir os protocolos assistenciais. Nós precisamos diminuir essa variabilidade da assistência para ter um desfecho adequado. Esse é um exemplo que nós estamos fazendo no São Camilo Santana, que é em cirurgia torácica. Vejam, senhores, que o protocolo publicado é do ERAS em cirurgia torácica, mas o que nós estamos fazendo é a otimização perioperatória no tórax, uma vez que a gente ainda não tem o contrato do ERAS para o tórax. Olha que interessante, nós desenhamos a linha de cuidado do nosso paciente, desde o pré-operatório ambulatorial, o pré-operatório hospitalar, o intraoperatório, pós-operatório imediato e a alta do paciente. Foi desenhado todo o fluxo, criando-se um link entre um setor e o outro setor. E olha que legal, pacientes no pós-operatório imediato em cirurgias de tórax, na sala cirúrgica, isso aqui é na unidade Santana, já fazendo fisioterapia. Na recuperação anestésica, o paciente depois de uma cirurgia de tórax já caminhando. Então, o que envolve a cirurgia de tórax? É este o protocolo. É um protocolo perioperatório e multidisciplinar, com uma série de condutas no pré, no intra e no pós-operatório. Vamos ver o que estamos fazendo na unidade Ipiranga, artroplastia de quadril, onde nós desenhamos novamente a linha de cuidado desse paciente, do pré-operatório ao pós-operatório, e veja a adesão. Nós começamos com uma adesão genérica de 73% das nossas condutas eram seguidas. Depois, com a educação continuada, chegou a 90%, com um trabalho espetacular, principalmente capitaneado pela equipe de enfermagem do centro cirúrgico. Olha o que aconteceu na anestesia, é o único exemplo que eu vou pegar aqui. Na primeira fase, que era a fase antes da implementação dessas rotinas, cada anestesista fazia a sua conduta diferente. Tinha anestesista que fazia RAC, tinha anestesista que fazia anestesia geral, bloqueio femoral, infiltração local. Depois que nós protocolamos, 90% de adesão. Era uma RAC anestesia com infiltração local, 100%. Veja que a gente diminuiu a variabilidade da assistência.
Qual foi o resultado que a gente teve? Lógico, não foi só anestesia, foram várias coisas. Nós saímos de 11 dias de internação hospitalar para 2 dias de internação hospitalar. E quando nós falamos do custo para a operadora de saúde, nós saímos de R$ 75 mil, que era o custo de um paciente para a operadora de saúde, para R$ 40 mil. E nós podemos pensar, poxa, mas então o hospital perdeu dinheiro? Não, porque quando o hospital faturava 75 mil, o paciente ficava 11 dias no leito. A margem do hospital era de R$ 2 mil. Depois, quando o hospital passou a faturar 40, que é um valor menor, o paciente fica 2 dias no leito. A margem por dia de leito internado foi para R$ 6.800. Veja, o paciente ganhou porque ele teve uma melhor assistência. O paciente ganhou porque ele teve menor tempo de internação hospitalar, de 11 dias para 2 dias. A operadora de saúde ganhou porque a partir de agora o custo é menor. O hospital ganhou porque a partir de agora a margem do hospital é maior. Os profissionais de saúde ganharam porque a partir de agora eles estão fazendo uma assistência com maior qualidade. Perceba que esse é o princípio da saúde, que é um princípio de ganha-ganha e não um princípio de soma zero. O que significa princípio de soma zero? Para um ganhar, o outro tem que perder, para dar zero nessa equação. E esse princípio de soma zero não funciona na saúde. O que funciona na saúde é o princípio ganha-ganha. E perceba que não foi feito nenhuma imprudência, que aqui tínhamos o paciente antes da cirurgia e aqui o paciente depois da cirurgia. Perceba que esses pacientes se recuperaram, então nós não estamos fazendo nenhum tipo de imprudência. Onde nós estamos hoje? O Hospital São Camilo já tem implementado quadril, tórax e estamos em implementação cirurgia bariátrica, artroplastias de joelho e cirurgias cardíacas. Isso será implementado até dezembro e esperamos que em 2021 tenhamos novas especialidades. Existem uma série de desafios a serem superadas. Existe o desafio da resistência da instituição, existe desafios da resistência do corpo clínico, da falta de conhecimento, da incorporação de mudanças, mudança cultural e dogma. Hoje, eu posso dizer com tranquilidade que o São Camilo já venceu uma série de desafios. A instituição não tem mais resistência, o corpo clínico não tem mais resistência. Incorporação de mudança de cultura, não temos mais esse problema. Hoje nós estamos trabalhando aonde? Na falta de conhecimento. Por isso que estamos aqui nessa videoaula difundindo esse conhecimento a todos. E estamos sempre vencendo dogmas. E o que significa dogma? É uma crença não contestada. É aquela, eu faço assim, esse é meu jeito de fazer. Pode ser o seu jeito de fazer, que não necessariamente é o jeito correto de ser feito. Então nós precisamos ter estes protocolos e seguir esses protocolos. Eu tenho orgulho de dizer que hoje o São Camilo ele faz parte de um grupo no mundo na implementação do protocolo ERAS e na otimização perioperatória. E esse aqui são alguns dos países que nós já conseguimos compartilhar a nossa experiência. Nós já levamos as nossas casuísticas de quadril e nossas de artroplastia de quadril e de tórax para a Europa, para os Estados Unidos, para vários países da América Latina e hoje nós estamos sendo vistos como pioneiros nessa iniciativa. Então eu concluo com essa frase, que é uma frase antiga, já publicada há 15 anos, e que ele diz que o maior desafio para a melhora da qualidade do cuidado cirúrgico do nosso paciente não é a descoberta de novos conhecimentos ou a incorporação de novas tecnologias, mas sim como nós podemos integrar na prática clínica o que nós já sabemos. Então nós já temos conhecimento. Agora, o que nós precisamos é colocar na prática clínica isso que nós já sabemos. Então eu peço a ajuda de vocês, vamos difundir esse conhecimento, vamos ensinar por capilarização, vamos ensinar e compartilhar o conhecimento com os colegas que estão ao nosso redor. Eu sempre costumo dizer que conhecimento compartilhado, ele não é dividido, ele é multiplicado. Então eu conto com vocês como soldados desse exército para ajudar no compartilhamento desse conhecimento. Um grande abraço.